Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cleia, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E criei esse canal aqui no YouTube com o nome de Terraria Arte Bordados para mostrar como eu faço os meus bordados. Voltando aqui para terminar esse trabalhinho que nós começamos no vídeo parte 1, eu usei aqui o ponto cassute, bordado indiano ou cassute, eu fiz todas essas barrinhas. Aqui no meio o ponto ilhós diamante e aqui eu fiz o falso crivo. É falso crivo porque o crivo real a gente tem que desfiar o tecido para fazer o crivo. E aqui a gente faz um falso crivo porque aqui a gente não desfia, a gente só aperta bem a trama e ela cria esses furinhos assim no tecido, tá? Então é chamado falso crivo. Então no primeiro vídeo eu mostrei como fazer o gráfico, a distribuição assim do desenho, né? Mas se não quiserem, não precisa arriscar. Então aqui eu vou começar por aqui. Por um lado, para a pontinha da linha ficar aqui, a gente esconde ela na barra. Mas se não quiserem riscar e quiserem começar pelo meio, também pode ser feito, tá? Para fazer cada sequência vou chamar de escadinha, né? Cada sequência dessa, para ir até o final aqui, fazer a volta e vir fechando o lado do ponto, eu peguei 4 vezes a largura da toalha. Essa aqui que eu tô fazendo é de lavabo, ela tem 30 centímetros, então dá mais ou menos 1,20 de linha. Aí dependendo da toalha que vocês estão trabalhando, são 4 vezes a largura da toalha, tá? Para fazer uma ida e voltar fechando sem emenda. Então aqui eu tô, como o primeiro trabalho eu fiz na toalhinha vermelha e bordei em branco, agora eu tô fazendo o contrário. Na toalhinha branca eu vou bordar em vermelho, mas vocês podem usar a cor que quiserem, tá? É só uma sugestão, ó. Eu tô usando este vermelho aqui, ele é Clea, linhas Clea. Este vermelho é o 3402, tá? Mas podem usar a cor que vocês preferirem. Então aqui eu peguei 4 vezes a largura da toalha e vou começar aqui deste ponto. Então o que eu faço? Eu sei que o pontinho vai sair aqui, eu passo a linha aqui por dentro da costura, vou sair ali onde eu tenho que fazer o ponto, assim a gente já esconde a linha, né? Aí o bordado fica mais limpinho. Eu vou dar uma laçada aqui numa trama para prender ela. Dá uma laçadinha e aí saio aqui no pontinho. Eu vou começar nesse aqui de cima, tá? Poderia começar por qualquer um deles, tá? Aí assim, é tipo um alinhavo, a gente vai fazer um ponto por cima e um por baixo, um por cima e um por baixo. Ó, aqui vou 1, 2, 3, 4, passo 4 por baixo. É super fácil esse bordado e ele é bem rápido de fazer, fica bonito, né? Ó. Deixa eu dar uma... Ó. Então é só ir fazendo, ó, 4 tramas ou 5 furinhos e pega mais um ponto aqui. Assim a gente vai fazendo tipo um alinhavo, um por cima e um por baixo, até o final do tecido. Tá? Eu fiz ele corrido, né, pontos inteiros. Poderia fazer por parte de quadrinho assim, mas eu acho mais complicado, né? É mais fácil, eu acho, fazer a escadinha de limite a limite, dali que a gente marcou, eu acho que é mais fácil. Ó, aí é só ir fazendo esse trabalho até o final do tecido. Caso não tenham feito o gráfico, é só contar de 4 em 4 tramas ou 5 em 5 furinhos, ó. Vai fazendo os pontinhos. É super fácil, bem rápido de fazer. E fica bem bonito, né? Tá, vai ficando assim. Eu vou fazer até o final e volto volto para mostrar como fazer a virada dele. Ó, voltei aqui para mostrar, caso não tenham feito gráfico, né? Até aqui eu vim acompanhando o gráfico, daqui não tem mais gráfico, mas é só ir contando, ó. 1, 2, 3, 4 e 4 tramas ou 5 furinhos para o lado. E vão fazendo a escadinha, ó. 4 para cima, 4 para baixo, 4 para o lado. 1, 2, 3, 4, ó, vai dar bem na nossa linhazinha, ó. Sempre 4 tramas ou 5 furinhos. Tá, é bem fácil, né? Não precisa, caso não queiram, não precisa nem arriscar fazer o gráfico. Tá? É só ir contando, ó, de 4 em 4 e fazendo os pontinhos, até chegar na nossa marcação, caso vocês tenham feito a marcação, que nem eu disse lá
no vídeo do gráfico, né? Para vocês não precisarem contar quantos pontos tem cada carreira, vocês façam a marcação, vocês sabem que até aqui, o final, ele vai, quando chegar ali, tem que virar, e aqui em cima também, ó. Quando chegar lá em cima, vocês sabem que tem que virar. Ó, chegando aqui no final, 1, 2, 3, 4, ó. Vocês observem que ele vai ficar exatamente o, ó, 1, 2, 3, 4. Daqui, nesse último ponto, a gente já faz a volta. Tá? Neste mesmo pontinho, a gente já faz a volta e vem fechando agora os pontinhos. O que a gente, quando veio, passou por baixo, agora na volta a gente passa por cima. E esse aqui que tá por cima, a gente vai passar por baixo. Essa é a característica do cassute. O lado avesso fica igual ao lado direito, ó. A gente vem só fechando os pontinhos que a gente deixou aberto na ida. Agora na volta a gente vem fechando, ó. E o avesso fica igual ao lado direito, tá? Agora é bem simples, né? Bem fácil. Ó. E se não quiser riscar, não precisa também. Vocês podem começar ali do meio e fazer para um lado e para o outro. E depois, a partir da primeira pronta, vocês já sabem onde as outras vão começar. Vocês podem começar todas pelas laterais, né? Que daí o acabamento fica melhor. A gente faz na barrinha da toalha. Ó, bem simples, né? E assim a gente vai fazendo até chegar lá no final. Ó, pessoal, chegando aqui no finalzinho, vocês viram que 4 vezes a largura da toalha dá bem certinho, ó. Sobra o suficiente para fazer o acabamento. Ó, primeiro detalhe fica assim. Caso vocês queiram usar esse tipo de detalhe para outros trabalhos, fica super bonito, né? Vocês podem começar aqui, ó, façam a marcação bem no centro, comecem aqui e façam o trabalho contrário. Fica essas moldurinhas, fica super bonitinho. Tá? Aqui no finalzinho, ó, a gente faz o mesmo procedimento do início. A gente dá uma laçadinha na linha e passa aqui para baixo da barra. Assim a gente esconde a ponta da linha. Ó, passar aqui para dentro da costura. Cuidado para não aparecer do lado direito, né? Ó, a gente passa aqui para dentro. Ó, e o avesso fica igual ao lado direito. Tá? Agora, fazendo a primeira, vocês já sabem, ó, que a próxima tá aqui. A próxima começa daqui também, né? Ó, começa o contrário, faz o pontinho, faz esse e aí faz o inverso. Eu vou mostrar aqui, para quem não riscou o gráfico, não quer riscar o gráfico, como começar então do centro para fazer igual para os dois lados, tá? Aqui a gente faria a marcação, né, para achar o centro. Sabe que aqui é o centro da toalha. Então este pontinho começa aqui do meio. A gente faz metade do ponto para um lado e metade para o outro. Ó, pegaria 4 vezes igual a largura da toalha e vamos começar então aqui no meio para quem não tem o gráfico. Faz de conta que o gráfico não está riscado. Então, ó, a gente sabe que o ponto começa na metade antes do meio, ó. Metade antes e metade depois, tá? O ponto fica bem no meio, isso é importante observar, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega 4 vezes a largura da toalha, alinha aqui as duas pontas dela e puxa ela assim até, ó, até pegar, ó. Tô puxando, tô segurando aqui, tô puxando para chegar aqui no ponto, no meio, ó. Aqui fica, ó, metade da linha, ela tá bem no meio aqui, tá? Então a gente segura metade dela e puxa a outra. A gente vai trabalhar com metade da linha só, tá? Segura essa daqui e vai trabalhar só com a outra metade, ó. Essa aqui depois a gente faz pro outro lado, eu vou mostrar para vocês, começando no meio. Então aqui eu peguei metade da linha, eu vou fazer um lado, depois eu pego outra metade e faço outro lado. Tá? Então aqui nós faríamos, a gente sabe que os pontos têm 4 tramas ou 5 furinhos, então a gente faria os pontinhos. A gente conta 1, 2, 3, 4, 4 para cima, 1, 2, 3, 4 tramas. Aí a gente vai fazendo de 4 em 4, o pontinho esse alinhável, é super fácil de fazer, né? Ó, de 4 em 4.
A gente cruza, que eles se cruzam mesmo, fica um passando pelo outro e vai fazendo de 4 em 4. Tá? Até chegar na marcação ali na altura que a gente quer, quantos pontos a gente quer, né? Eu quero até aqui, por exemplo, caso vocês quisessem, dá para fazer até a altura máxima, até o limite da toalha de vocês, tá? Aqui eu faço a volta, ó, e venho fazendo a escadinha para o outro lado, contando de 4 em 4 sempre, ó. O gráfico ajuda porque a gente não precisa estar contando as tramas, né? Mas se não quiser também não precisa. E assim a gente vai fazendo até chegar na barrinha da toalha ali no final dela. Ó, a gente vai fazendo até onde couberem os pontinhos na toalha da gente. Ó, aqui seria o último pontinho, né? Pra cá não tem mais nada. O que que a gente faz? A gente faz a volta e volta fechando, ó. Tá? É simples, ó, é só fazer a volta e agora a gente vai fazendo os pontinhos ao contrário. E aí a parte de baixo fica exatamente igual a parte de cima. O cassute, essa é a característica dele, né? O avesso fica igual ao lado direito. Ó, aqui a gente passa por baixo e vem fechando os pontinhos aqui que a gente deixou aberto. Vai fechando as escadinhas. Ó, e aqui eu chego no meio de novo, no ponto de partida, ó. Aí essa pontinha vai ter que ficar aqui atrás pra gente fazer o acabamento depois. Agora a gente pega a outra metade da linha, coloca na agulha e faz o bordado exatamente igual pro outro lado. Ó, a gente sairia aqui. Ó, fiz o primeiro pontinho, tá? E aí a gente faz tudo, o mesmo que fez para um lado, faz para o outro. A gente vai até o final da toalha, vai fazer a volta e vai voltar fechando os pontinhos e as duas linhas vão acabar aqui no meio. Eu vou fazer e já mostro, já volto para mostrar para vocês. Ó, chegando aqui no final deste também, ó. Aqui os pontinhos se repetem, ó, chegamos no final. Agora a gente volta. Passa por aqui, volta aqui e faz todo o caminho ao contrário. Vai, sai aqui no pontinho, vem fechando, né, os pontinhos que a gente deixou em aberto. Dá bem direitinho, tá? A gente faz agora até o meio aqui. Ó, pessoal, chegando aqui no final, ó, a gente vai completar até onde a gente começou. Olha como só esses dois detalhes já ficam bonitinhos, né? Poderiam fazer umas florzinhas aqui no meio, uma carreirinha de ilhós, umas florzinhas aqui. Vocês vejam como esse detalhe assim pode ser usado para diversos trabalhos, né? Olha que bonito que fica, né? Então aqui, ó, no avesso, o que a gente vai fazer com essas duas pontinhas? Já que a gente começou do meio, isso é para quem quer começar do meio e não quer fazer o gráfico, tá? Ó, a gente dá uma laçada para completar esse pontinho ali, né? Para o trabalho ficar bonitinho. Vou dar até mais aqui pro canto. Dá um nozinho aqui para prender as duas linhas. Ó, fica assim. Agora esta linhazinha, a gente põe na agulha a ponta dela e tenta passar aqui por baixo, bem pertinho dos pontos, ó, para esconder a ponta da linha. Tentar passar por baixo das tramas, embaixo do pontinho aqui bordado. Assim ela não aparece, fica mais limpinho o avesso. Tá? Essa é a maneira de fazer, começando o bordado pelo centro da toalha. Ó. Vou passando por baixo dos pontinhos das tramas do tecido, ó, embaixo do bordado, tá? Como ela tá com nozinho, ela não vai soltar. Aqui já pode cortar. E a mesma a gente faz com esta pontinha, a gente faz pro outro lado para não ficar muito amontoado ali. Mesmo processo, ó, tenta passar por baixo das tramas, embaixo do ponto bordado.
tá? E assim a gente esconde essa pontinha da linha e deixa o bordado ficar bem preso também. Ó, fica assim, então, avesso, a gente procura esconder bem a linha ali para não aparecer emenda, tá? Isso se a gente começar aqui do meio, a gente vai e volta, as pontinhas ficam assim. Caso a gente comece aqui, aí é mais fácil, né? Porque a gente esconde a pontinha dentro da costura do tecido, tá? Ó, e vai ficando assim. Agora, este processo a gente faz com as outras, né? Essa que a gente começou do meio, a gente veio e terminou aqui. A gente sabe que, ó, uma termina os dois pontos juntos. Então a gente poderia daqui começar este ponto, começa daqui para cá e vem fazendo a escadinha ao contrário, tá? Caso não tenham feito o gráfico, né, a gente já sabe, ó, que um ponto a gente termina para cima e outro a gente começa aqui para baixo. A gente começa aqui e faz a escadinha ao contrário e vai fazendo até o final, volta, e assim todas são feitas, tá? Eu acho que deu para entender, né? Só lembrando que depois da primeira pronta, para a gente achar onde começam as outras, é só traçar a marcação aqui, ó. Vocês vejam o centro do último ponto que vocês fizeram aqui no meio dele, vocês tracem a marcação até lá a nossa linha limite. Vocês sabem que aqui vai ser outro detalhe desse, tá? E o pontinho sempre começa 2 tramas para um lado e 2 tramas para o outro. Ele começa centralizado nesta marcação. Aí vocês façam daqui, vocês vão saber aonde o outro detalhe, né, o segundo detalhe vai começar, tá? Sempre marquem, ó, o centro deste e o centro dos pontos que ficam no meio. Aí vocês vão achar onde fica o topo dos próximos detalhes. Qualquer dúvida, coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar, tá bom? Ó, pessoal, assim fica o trabalho finalizado. Olha que bonitinho que fica, né? Essa mesmo detalhe vocês podem fazer outras composições, tá? Ele é bem versátil, né? Vocês podem fazer só 2, né? Ficam uns losangos grandes aqui. Aí vocês podem usar bastante a criatividade, tá? E olha o avesso como é que fica. Exatamente igual ao lado direito, ó. Se não fizéssemos, se a gente não começasse aqui do meio, não teria essa emenda. Então as emendas ficam sempre escondidinhas na barra, ó. Fica exatamente o lado direito, fica o lado avesso, fica igualzinho, tá? Fica bem bonito, né? Esse é o ponto cassute ou bordado indiano. Ele é feito desta maneira. É super fácil, rápido, né? Vocês viram que é bem rápido de fazer. E ele fica bonito, vocês podem fazer diversas composições. Tá? Agora o pontinho ilhós também é bem simples, né? Já mostrei lá nas amostras. Eu fiz o ilhós losango ou diamante. Eu tô usando esta linhazinha mesclada, vocês podem usar a que vocês preferirem, tá? Ó, essa linhazinha é rubi da círculo, tá? Esse mescladinho 9946, o código deste mescladinho aqui, que eu tô usando para fazer o ilhós. Ela é um pouquinho mais fina que a Clea. Para ilhós é ideal assim uma linhazinha mais fina, para que os pontos da linha não fiquem amontoada no centro do ilhós, para que fique um do lado do outro bem direitinho. Eu vou mostrar para vocês. O ideal é usar uma linhazinha mais fina, tá? A rubi é mais fininha que a Clea. Caso queiram fazer com Clea também pode, mas aí o centro vai ficar meio amontoado as linhazinhas ali, tá? Então uma linhazinha mais fininha é o ideal. Podem usar a Esterlina 8, também é mais fininha. Podem usar a Perlea, aquela de novelinho, né, da Anchor. Podem usar a linha de meada, também usar 2 ou 3 fiozinhos, também pode ser usado. Aí vocês podem usar o que vocês preferirem, tá? Então, né, como eu disse para vocês, aqui no centro eu fiz 4 ilhós e 2 ponto crivo ou ponto de punção. Vocês poderiam fazer 3 ilhós, assim, né, 1, 2, 3, e 3 pontinhos de crivo. Podem alternar, fazer diferente a composição também. Fazer todos ilhós, fazer todos crivo, fazer ilhós de novo, aí pode variar bastante, tá? Essa aqui é uma opção de composição. Então, um pontinho ilhós, a gente começa bem do centro aqui, no centro, né? Desse detalhezinho, ó, aqui é o centro. Vou abrir um pouco assim o furinho, que aí facilita que o ilhós fique com crivo ali no meio, furadinho.
É mais ou menos uns 35, 40 centímetros de linha cada ilhós desse usa, tá? Então eu vou sair aqui, vou deixar a linha aqui na espera, depois eu faço o acabamento dela no final. Vou segurar aqui, ó. Então, como eu sempre digo, né? Observem para que lado a linha puxa que o furinho abre. Então, é esse sentido que a gente tem que fazer o primeiro ponto. Então, ó, eu tô segurando aqui. Se eu puxar, o furinho abre para cá. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto. Lembrando que este pontinho tem 5 tramas. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 furinhos, quem conta furinhos. Ó, aqui a linha saiu para este lado do ponto, então é este sentido que eu vou seguir. Aqui é só fazer um pontinho na diagonal, subindo em direção ao centro. Ó. Aqui vou subir uma trama, né? E vou fazendo os pontinhos, procurando sempre manter a linha uma do lado da outra. Ó, vou subir mais um furinho sempre na diagonal. Ó. Eu vou subindo e fazendo os pontos, cuidando para que as linhazinhas puxa bem o pontinho, né? Para que o ponto aqui no meio fique crivado, o ilhós com crivo. Ó, vou subindo uma traminha na diagonal até chegar aqui no meio. Esse é o pontinho do meio. Faço ele, agora eu vou começar a subir em direção àquele centro lá. E assim eu faço toda a volta. E aqui é o final do ilhós, ó. Olha como o centro dele fica bem furadinho, uma linha fica bem do lado da outra, ó. E o miolinho fica bem furadinho. Esse é o ilhós com crivo. Fica bem bonitinho, né? Por isso que é interessante usar uma linhazinha mais fina e sempre cuidar para que lado a linha sai, para que a gente faça nesse mesmo sentido. Assim o ilhós fica assim perfeito. E aqui no final a gente faz o acabamento. Ó, a gente vai pegar a pontinha que deixou na espera. Eu vou dar uma laçada aqui, fazer um nozinho. Tá? Caso vocês saibam outras maneiras de fazer o acabamento, pode ser feito, tá? Eu vou mostrando como eu faço, caso vocês queiram saber, ó. Tá? Eu dei uma laçadinha, um nozinho aqui. Agora eu vou passar essa ponta da linha para baixo do ilhós aqui, ó. A gente passa por baixo dos pontos. Vem passando, dá uma voltinha. E aqui já pode cortar a ponta dessa linha. Agora pega esta pontinha, põe na agulha e faz o mesmo processo. Ó, é só passar por baixo do bordado que a gente esconde a pontinha da linha. O ilhós fica perfeito no avesso também, ó. Fica bem preso e fica bem igual ao lado direito. Aí o bordado de vocês no final, o lado avesso vai ficar praticamente igual ao lado direito. Assim fica o ilhós, tá? E todos são feitos da mesma maneira, ó. Fica bem bonitinho o furinho no meio, né? Esse é o ponto, é o ilhós com crivo, tá? O mesmo efeito com esse. Todos da mesma maneira. Para fazer o pontinho crivo, a gente usa sempre uma linha mais fina possível, assim, tipo linha de costura. Eu uso a linha de pesponto, essa linha aqui, é que diz aqui, ó, pesponto. Não sei se dá para ler. Ó, pesponto. Ela é um pouquinho mais grossa que a linha de costura. É bem boa para fazer isso. Pode ser feito também com o fiozinho da linha de meada. Também pode ser feito, tá? O interessante é fazer bem fininho, que daí só aparece o efeito do furinho, não aparecem os pontos. E de preferência a gente usar sempre a mesma cor de linha do tecido, que daí só vai aparecer o furinho. Por exemplo, aqui, ó, nessa vermelha, ó, vocês vejam, eu fiz com linha vermelha, ó. Então só aparecem os furinhos, né, que tem que aparecer o furinho do bordado, né, não a linha, ó. Tá? Então a gente procura sempre usar a linha da mesma cor do tecido para que fique só o efeito aparecendo.
Neste caso, então, eu vou usar a linha de pesponto branca, mas pode ser usada uma linha de costura bem resistente, né? Porque a gente tem que puxar bem para unir as tramas e fazer o furinho. E pode ser usado também a linhazinha de meada. Ó, então, como eu mostrei, eu vou fazer neste espaço aqui desse quadrinho, tá? Caso vocês não queiram riscar, como eu disse, né? Deste cantinho aqui, vocês pulem na diagonal. E o primeiro ponto vai ser aqui de 2 tramas ou 3 furinhos, e a partir daqui a gente vai pulando de 2 em 2 e vai fazendo todo o detalhezinho, tá? Sempre deste cantinho pulem na diagonal, é a partir daqui que a gente vai fazer. Daqui ou de cima, né? Tanto faz da parte de cima ou de baixo, tá? Podem fazer o gráfico assim, fazer os riscadinhos ou fazer só as marcações assim, de 2 em 2. Ó, pode ser feito também, que é onde a gente vai fazer os pontinhos. 2, 2, 2. É tipo uma escadinha, a gente vai pulando, ó, de 2 em 2 e vai fazer depois os pontinhos, tá? Pode ser feito só a marcação assim, ou fazer o desenho assim. Então, aqui eu peguei a linha de pesponto, eu vou passar aqui por baixo, eu vou fazer neste aqui, ó, vou passar aqui por baixo já para prender a ponta da linha, que eu sei que aqui o bordado vai passar e vai esconder, ó. Vou passar, vou dar uma laçada, passar de novo, tá? Assim a linha fica bem presa e não vai aparecer. Vou começar aqui de baixo, poderia começar de cima, também não tem problema, tá? Ó, eu vou começar a fazer os pontos primeiro na vertical, depois eu vou fazer eles na horizontal. Então, como a gente faz? Faz de 2 em 2, ó, vou pegar 2 tramas ou 3 furinhos, vou dar uma laçadinha. Vou dar outra laçada e pular 2 na diagonal para sair ali naquele outro furinho. Tá? Vou pular 2 tramas, ó. Esse pontinho eu já dei, ó. Dei 2 vezes, ó. Vejam que eu já apertei bem ele, por isso tem que ser uma linhazinha resistente, a gente tem que dar uma puxada para ir abrindo os furinhos. Aqui vou fazer a mesma coisa. Vou dar um ponto, dá um pontinho, puxa bem. Daqui a gente já vai passar para fazer esse aqui, ó. Vou passar por baixo, já que eu tô desse lado. E vou sair já 2 tramas aqui, ó. Ó, vejam que eu pulei 2 tramas já para fazer esse aqui de baixo. Então, como eu disse, eu vou fazer todos primeiro na vertical, depois eu faço os pontinhos na horizontal. Aqui é o mesmo processo, vou dar uma laçada, vou dar outro ponto e já saio ali de novo, ó. Eu vou fazer para cá, chega aqui, faço para cá, chega, tá? Eu vou fazendo um zigue-zague até chegar lá embaixo. Aqui eu tô pulando de 2, ó. Ali dei a laçadinha, pulei 2 tramas, vou fazer aqui, ó. Vocês vejam que eu tô pegando 2 tramas do tecido. Tá? A gente dá uma laçada, dá de novo e da segunda laçada a gente já passa pro próximo ponto. Ó, tá vendo? Vai ficando os furinhos. Aqui de novo, dou uma laçada nessas 2, dou outra laçadinha, já pulo 2 à frente. E assim a gente vai fazendo. Ó, nesse último daqui a gente já passa para a próxima, para descer para a próxima carreira, a gente passa assim, ó, de um lado para o outro. Ó, aqui eu já passei para a carreira de baixo, vou repetir tudo de novo. Dou uma laçada e volto para cá. Ó, chegou aqui no último ponto, ó, eu daqui passo para a próxima carreira. Ó. E aqui eu faço de novo, toda até chegar lá do outro lado. Dou o ponto. Vocês vejam que eu sempre pego o furinho da carreira anterior, né? Ó, dou o ponto, dou mais um, passo, já pulo 2. Ó, quando chega aqui nesse último ponto, daqui a gente passa de novo aqui para esse furinho para fazer as carreiras para baixo. Ó, aqui tem pontinho,
dar a laçada e agora eu venho fazendo desse lado aqui. Vou fazer os últimos 2 pontinhos. Puxa. Daqui eu vou passar para cá, para este lado aqui. Ó, e daqui eu vou vir para esta ponta aqui para poder virar o bordado e fazer os pontos na vertical também, para que esses pontos que agora estão na horizontal fiquem na vertical, fiquem neste mesmo sentido. Ó, então daqui eu venho passando, ó, eu venho descendo até chegar naquela ponta ali que eu quero, tá? Eu vou passando num por um para a linha não ficar atravessada, ó, até chegar aqui onde eu quero, tá? Ó, vou sair aqui. Agora eu vou virar a toalha para que o ponto fique na vertical também, ó. Aí fica o mesmo trabalho que eu fiz assim, eu vou fazer assim. Ó, vocês observem que os pontos que eu tenho que fazer igual são na vertical. Então eu tenho que fazer o mesmo que eu fiz até agora, ó. Faço o pontinho, daqui passo para esse do lado, saio aqui, faço os 2 pontos também. Ó, vocês observam que agora ele já começa a fazer os furinhos. Daqui eu passo aqui pro lado para fazer os deste lado aqui, ó. Já vão se abrindo os furinhos. Aqui de novo é o mesmo processo que eu fiz, ó. Faço uma laçada, já passo ali pro próximo. Aqui dou 2 pontinhos, já passo ali pro próximo. Vocês vejam que os furinhos vão já aparecendo. Ah, eu gosto de virar assim porque daí os pontos ficam todos no mesmo sentido. Ó, aqui eu faço os 2 pontinhos e já passo para esse aqui do lado. Tá? Vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem, não tem problema, não tem custo nenhum. Tá? Se não entendeu, assiste de novo, pausa, vai assistindo. Ó, e daqui eu volto. E assim eu vou repetindo, o mesmo que eu fiz num sentido, eu virei a toalha e agora eu tô fazendo no outro. A gente pega sempre nos furinhos que já estão prontos, ó, e vai fazendo. Dou uma laçada, dou mais uma, já passo pro próximo furinho. Dou uma laçada, já passo pro próximo. Tá? A gente dá uma laçada bem apertadinha pro furinho ficar bem, ó, daqui passo para cá. Faço esse aqui e daqui já passo para esse aqui da ponta. Deixa eu pegar por baixo, fica mais fácil. Ó, saio aqui e aí faço a carreira de baixo. Passo, dou a laçada, na segunda laçada já passo pro próximo. Vocês vejam que os furinhos já vão se formando ali, né? Ó. Eu faço dessa maneira, caso vocês saibam outras maneiras de fazer, pode ser feito, tá? Ó, essa foi a maneira que eu achei assim mais fácil para mostrar para vocês. Aperta sempre bem os pontinhos, né, para o furinho ficar bem definido, ó. Daqui a gente passa, a gente já começa a fechar. Sai aqui do lado e faz a carreirinha de baixo. Não é difícil, né? A gente pegando o jeito assim, a gente faz ele bem fácil. Se a linha ficar curta, vocês podem fazer... Eu vou fazer emenda aqui. Mas poderia fazer emenda por baixo também, tá? Ó, faz um nozinho bem apertadinho.
Pode emendar, depois a gente corta esse excesso de linha que tem ali. Essa emendinha da linha, ela não vai aparecer, tá? Ó, daqui a gente vai passar para a última carreirinha de pontos aqui, ó. Os últimos 2 pontos, ó. Aqui passa para cá. Apertar bem, daí o nozinho fica ali embaixo. Puxa as pontinhas para cá, fica ali. Aí sai aqui e dá a última laçada no pontinho. Ó, e aqui no final, a gente pode passar a linha aqui por baixo do bordado, ó, dos pontos. Essa pontinha a gente pode cortar. E aqui a gente vai dando umas laçadinhas e passando por baixo dos pontos aqui do bordado. Pode, quando fazer emenda, também deixar a ponta na espera, pôr a outra e fazer o nozinho no final e esconder a pontinha também por baixo dos pontos, tá? Ó, aí é só passando por baixo aqui do bordado que a pontinha fica bem presa e não aparece. E fica assim, então, o avesso fica assim, ele fica igual o lado direito, né, praticamente, ó. E o lado direito fica assim. Depois de passado, né, sai essas marcações da caneta, fica só o furinho. Por isso que é bom fazer sempre com a linha da mesma cor do tecido, que daí só aparece o efeito do bordado, né, não aparece a linha, tá? Então, assim, como eu faço, né? Primeiro eu faço todos os pontinhos na vertical, vou passando de um para o outro, vou fazendo até o final, passo por a próxima, quando chega no final, eu passo ela para o outro lado aqui, viro a toalha e deixo os pontinhos na vertical de novo e faço o mesmo processo. Faço os dois, passo por próximo, faço a carreirinha, passo por próximo e assim eu vou fazendo o mesmo bordadinho dos dois, nos dois sentidos, tá? Eu acho que essa foi a maneira mais fácil que eu encontrei para mostrar para vocês. Vocês viram? É só passando até chegar lá e vira, aí fica assim, ó. Fica igualzinho dos dois lados, fica bem bonitinho, né? Um efeito que dá, ó, todo furadinho. Esse é o ponto punção ou ponto falso crivo, tá? Eu vou agora fazer, todos são feitos da mesma maneira, caso vocês queiram fazer com risquinho ou só com a marcação, ou se não quiserem fazer o risquinho, vocês sabem que ele começa aqui, né, no cantinho deste ponto, ele vai começar aqui, aí só vai descendo, tá? E vocês vejam como vocês acham melhor de fazer. Eu vou finalizar o trabalho e volto com ele prontinho então, tá bom? Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar. Mas pode assistir o vídeo quantas vezes quiser, não tem custo nenhum. E os vídeos ficam sempre disponíveis no canal, tá? Caso vocês tenham perdido algum vídeo, alguma coisa assim, ou queiram rever algum antigo, é só clicar na palavra vídeos que tem ali na barra do canal, quando vocês entram no meu canal. Tem a palavra vídeos ali, vocês cliquem ali, aí depois rola a tela para baixo que vai aparecer todos os vídeos antigos, todos eles ficam sempre ali disponíveis para vocês, tá? Eu volto então com o trabalho finalizado. Ó, pessoal, esse então tá o trabalho finalizado. Esta versão eu tinha mostrado já para vocês, que eu fiz nessa composição, fazer 4 ilhós e 2 quadrinhos com o ponto falso crivo ou ponto de punção. Ó, fui fazendo assim. Esse é um tipo de composição. E essa aqui eu trouxe uma diferente para vocês. Eu acabei modificando só para vocês terem mais uma opção de como fazer esse trabalho. Eu fiz assim, linha em zigue-zague, os ilhós. E aqui nessas pontinhas eu fiz o pontinho falso crivo ou ponto de punção. Tá? Vocês viram como é versátil essa moldurinha, né? Vocês podem fazer diversas composições. Tá? Fica bem bonitinho, né? Ó, essas duas
duas maneiras de fazer e tem outras. Vocês podem fazer uma carreira de ilhós, uma carreira de crivo, uma carreira de ilhós e de crivo. Ou que nem eu disse, aqui em cima tudo crivo, no meio ilhós, tudo crivo, ou o contrário, né? Fazer crivo, ilhós na ponta. Aí vocês podem fazer diversas composições. Podem fazer outros detalhes também, fazer florzinhas. Com essa moldurinha dá para fazer bastante coisa legal, tá? Ó, e o avesso, né? Que nem eu disse para vocês, o avesso tem que ficar igual ao lado direito. Ó, vocês observem que fica exatamente a mesma coisa. Vendo? Fica bem bonitinho, né? Ó, o avesso fica igual ao lado direito. É difícil de saber depois qual é o lado direito e qual é o avesso. Tá fazendo dessa maneira, fica assim, bem bonitinho, ó. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Continuem colocando os comentários de vocês, eu acho bem legal saber onde o vídeo está sendo visto, o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo fazer, tá? Continuem comentando ali, dando o joinha, né? E para quem não é inscrito, se puder se inscrever, não tem custo nenhum, é só clicar na palavrinha inscrever-se, que tem ali na barra da página, que está inscrito, não precisa pagar nada e não precisa colocar nenhuma informação de vocês. Tá bom? Então, até o próximo. Obrigada por assistirem.